Olá, meu amigo, minha amiga, por que não, futuro servidor público da Câmara dos Deputados. É isso mesmo. Você vai trabalhar num órgão do Poder Legislativo, em uma das casas do Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados. Você vai se tornar policial legislativo. Anote isso. Quem está falando? Eu, Jesus. Meu amigo, eu me chamo Jesus Valentini. Se você quiser conhecer um pouco mais da minha pessoa, acesse meu site, pessoahumana.com.br. E as redes sociais, Twitter, Facebook, por aí vai. Nós vamos realizar aqui neste curso, que eu sei que você vai gostar e vai aprender e vai entender e vai gabaritar as questões que vão cair na sua prova, vamos realizar questões de concurso. E vamos realizar também exercícios de fixação. São duas matérias. A Lei 8.112, que trata do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, e a Resolução número 18 de 2013, mais o título 9 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Então são dois momentos. Primeiro momento, 8.112, regime jurídico para o servidor. Segundo momento, Resolução número 3 e o título 9 do Regimento Interno, que trata sobre a parte dos serviços administrativos da Câmara dos Deputados, o que envolve a Polícia Legislativa. Tudo bem? Vamos começar então? Vamos. Na tela, nós temos o seguinte. Questões da Lei 8.112 de 90. Lembrando, esta lei dispõe o regime jurídico dos servidores públicos civis da União. E aí sou eu, professor Jesus Valentini. Primeira questão, olha que banca linda. Olha que banca loira, morena, ruiva. Olha que banca mulher te esperando. CESP, 2013, CNJ, analista judiciário. E a pergunta foi... Pergunta assim, afirmação assertiva, vamos julgar se certo ou errado. O vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, é irredutível, salvo nos casos de calamidade pública ou guerra externa. Essa questão é falsa. Essa questão está errada. E eu vou te mostrar onde é que está errado. Isso aqui, ó, salvo nos casos de calamidade pública ou guerra externa. Isso aqui simplesmente não existe. Olha para mim. Vem cá. Presta atenção no que eu vou falar. A maioria das questões cespianas sobre Lei 8.112 são Ctrl+C, Ctrl+V. Copiado e colado de algum lugar. Que algum lugar, você me diz, óbvio, a 8.112. Nem sempre. Pode ser a Constituição Federal. O examinador gosta muito de cobrar servidor público em âmbito constitucional. Então eu quero que você dê uma lida. Passe os olhos nos seguintes artigos, ou melhor, no seguinte artigo da Constituição, na tela. O artigo 37 da Constituição Federal de 88. É o artigo que eu quero. E na Lei 8.112 de 90, professor, a 8.112, artigo 40 e seguintes. Vai mais ou menos até o 49, salvo engano. Do 40 ao 49 na 8.112. Lá você vai encontrar o quê? Olha para mim. Meu amigo, você vai encontrar o legislador falando sobre vencimento, vencimentos, remuneração, subsídios, proventos. São termos utilizados para o dinheiro público. Os cofres públicos, o erário, vai pagar salário que não nos interessa para o empregado público. Você não vai ser empregado público. Tá? E nem o empregado mesmo, que não é público. O legislador vai falar de subsídio. O legislador vai falar de proventos. O legislador vai falar de remuneração, vencimento, vencimentos, pensões. Você vai encontrar a 8.112, do 40 ao 49, e você vai fazer essa leitura sobre esses tópicos. E a questão? Na tela. A questão diz assim, o vencimento, lembrando que o vencimento é o vencimento básico, é o vencimento base, é uma retribuição pecuniária
pelo efetivo desempenho das atribuições do cargo. Repito, é uma retribuição pecuniária pelo efetivo desempenho das atribuições do cargo, que é prevista em lei. A lei já diz quanto você vai receber de vencimento. Professor, pode ser menor que um salário mínimo? Olha o que eu vou escrever aqui, ó. Sim! Olha a pergunta que eu fiz. Professor, pode ser menor que um salário mínimo? Sim! Tá falando sério, professor? Tô. O que não pode ser menor que um salário mínimo é a remuneração. A remuneração não pode, porque a remuneração é tudo que o servidor recebe. O servidor recebe vencimento, gratificação, adicionais, indenizações. Quer ver? Dá uma olhada no artigo 49. Além do vencimento, o servidor receberá blá, 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 blá. Então, o vencimento do cargo efetivo, que vai ser o teu, acrescido das vantagens de caráter permanente, é irredutível. Até aqui, verdadeiro. Até aqui, verdadeiro. O vencimento não se reduz. O vencimento é irredutível. Dê uma lida no artigo 37, incisos 11, 12, 13, 14, 15 e por aí vai. Você vai encontrar essas informações. Então essa questão é o quê? Falsa, errada, mentirosa. Próxima. Também CESP, também CNJ. São penalidades disciplinares a advertência, a suspensão e a destituição de cargo em comissão. Verdadeiro. Certo. Isso é parte do artigo 127 da 8.112. Isso é parte do artigo 127 da Lei 8.112, que diz assim, olha para mim, lá está escrito assim, são penalidades, advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em comissão e destituição de função em confiança. Ou seja, as penalidades são apenas estas. O rol é taxativo. Só é penalidade advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em comissão ou função de confiança. Não é penalidade a exoneração. Não é penalidade remoção de um servidor para outro local. Não é. Remoção não é penalidade. Exoneração não é penalidade. Só é penalidade o que está escrito no artigo 127. Tudo bem? Olha para a questão. A questão diz, são penalidades disciplinares a advertência? Sim. A suspensão? Sim. E a destituição de cargo e comissão? Sim. Ele falou apenas? Não. Então a questão é o quê? Verdadeira? Certa? Dá uma olhada no artigo 127 da 8.112. Questão 3. Também CESP. Ano passado, TRT, 10ª Região, DF Tocantins. Concurso para técnico judiciário. Disse assim. A acumulação lícita de cargos públicos por parte do servidor é condicionada à demonstração de compatibilidade de horário. Verdadeiro? Certo? Artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal de 88. A acumulação lícita de cargo público por parte do servidor é condicionada à demonstração de compatibilidade de horário? Verdadeiro. Olha para mim. Pode acumular carga, emprego e função? A resposta é não, porque eu respondo pela regra. Na Constituição Federal, no artigo 37, inciso 16, não está escrito que é permitido acumular cargo. Lá está escrito que é vedado, é proibido o acúmulo de cargos, empregos e funções, exceto os de 2 de professor, 1 de professor e outro técnico científico, 2 da área da saúde, desde que haja compatibilidade de horário. Desde que haja compatibilidade de horário. Então, é vedado, exceto alguns, e tem que provar que tem compatibilidade de horário. Tudo bem? Questão número 3, então, na tela, é verdadeira. 4, CESP, mesma prova, mesmo concurso, mesmo cargo. Havendo conveniência para o serviço, a pena de suspensão pode ser convertida em multa correspondente à metade do dia do vencimento ou remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer no desempenho de suas atribuições. Verdadeiro. Certo? O artigo, esse eu te confesso, até hoje eu não decorei. Estou preguiçoso, né? Esse artigo eu não lembro, mas tenta ir na casa dos 130, que você deve encontrar essa informação. Tenta ir na casa dos 130, que você deve encontrar essa informação. É verdadeiro.
Olha para mim, meu amigo, minha amiga, pessoa humana. A administração tem o poder discricionário, conveniência e oportunidade em decidir se converte ou não converte a tua suspensão em multa. E essa multa será de 50% que vai incidir sobre a remuneração ou o vencimento. Isso também é discricionário. Leia isso na 8.112, copiado e colado da 8.112. E é verdadeiro. Próxima questão. Mesma prova, mesmo cargo, mesma banca. Uma vez aplicados ao servidor faltoso, as penalidades de advertência e suspensão ficarão permanentemente registradas em seu assentamento funcional. Falso. Errado. Olha para mim. A Constituição Federal proíbe a pena em caráter permanente. É proibido punir alguém, é proibido sancionar alguém, é proibido aplicar penalidade de forma permanente, eterna. Não pode. Pessoal, se você for punido com advertência, tem que cancelar em 3 anos. Só vai ficar lá registrado durante 3 anos. Cancela. Se você for punido com suspensão, vai ficar por 5 anos. Depois de 5 anos tem que apagar. Não pode ficar lá. Então essa questão é o quê? Errada. Essa questão é o quê? Falsa.